Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui com o Francisco Maron. Nós vamos fazer hoje o 6º episódio da primeira temporada da Arena do Indireto. Nós vamos falar hoje sobre como construir uma jornada omnichannel no canal Indireto. O Francisco, ele é formado em engenharia de produção pela UFPR e também tem MBA em Stanford. Atualmente ele é Head de Growth da PepsiCo, é mentor do Instituto Tactile, mentor e advisor na Voe Sem Asas e também investidor anjo na Communitive. Tem a carreira que iniciou em vendas, passando por trade e até e-commerce. Trabalhou em empresas como Unilever, Estée Lauder e Pet to Pet. Bem-vindo, Francisco. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos falar aqui hoje sobre essa jornada aqui omnichannel no canal Indireto e poder dividir aí com todo mundo um pouco desse grande aprendizado que você tem. A gente não tem muito tempo, mas com certeza aí o Francisco vai conseguir compartilhar coisas importantes, dada essa bagagem enorme que você tem aí. Rapaz, você tem bastante coisa aqui, né? Tem bastante coisa. Mas eu sirvo um café muito bom também, de vez em quando, viu? Eu vou querer experimentar. Pode deixar, já tá bem esquematizado aqui. Beleza. Cara, obrigado, é um prazer estar aqui. Acho que trabalho com beijo de consumo há bastante tempo. E é sempre um desafio muito grande da gente falar dessa jornada omnichannel, essas palavras difíceis, né? Falar de CRM, falar de todas essas construções. Mas acho que a gente teve alguns aprendizados no meio do caminho, nesses 10 anos quase trabalhando com isso. Então, espero poder compartilhar com todos vocês. Legal. Como começa a jornada? Cara, eu acho que o grande primeiro passo que a gente precisa pensar, né? Acho que são algumas coisas, assim. Mas sempre falo que tem 4 coisas que são fundamentais para a gente pensar em jornada, né? Primeiro, eu acho que a gente tem uma lógica que a gente foi construindo ao longo dos anos, no indireto, na distribuição, que ela vem sendo quebrada ao longo do tempo, né? Que é a lógica tradicional do vendedor, que tinha um bloco de pedidos, depois virou um palme, depois foi virando outras coisas, mas que tudo ficava na mão dele. E a grande verdade, cara, é que eu tive o prazer de começar dentro do canal Indireto, em distribuição na Unilever, como estagiário de vendas. A gente chamava de estagiário cadarinho na época. Meus amigos me zoaram muito por causa disso. Mas a gente via esse vendedor muito ocupado. No fim do dia, ele era o cara que fazia tudo. Ele era toda a interface do cliente com a empresa. E a grande verdade é que com os dados, com as ferramentas de tecnologia, vocês falaram um pouco de e-commerce nos outros episódios, essa realidade começou a mudar. Então, a lógica começou a mudar. Só que se a gente não é protagonista dentro da nossa estratégia comercial e controla essa nova lógica de venda, a gente acaba ficando à mercê um pouco dos outros ou do que está acontecendo. Então, muito que a gente estabeleceu... Acho que eu comecei muito isso na Unilever primeiro, lá em 2018. Então, já faz uns 6 anos aí. Que a gente começou a separar as vendas em pelo menos 3 passos fundamentais. Óbvio que tem muito mais, tá? Mas se você falar de 3 coisas que como é que eu garanto que o pedido ocorre, né? Eu negocio e faço a tirada do pedido. O segundo passo é como eu basicamente resolvo o problema do cliente, né? Atendo ele, resolvendo logística, problemas com crédito, problemas financeiros, que quase não acontecem, né? Quase não ocupam o tempo do vendedor. Os incêndios, né? São os incêndios, né? E aí você passa todo o seu dia, quase toda a sua semana e sobra ali, eu digo, 10%, 5% do tempo do vendedor para pensar em sellout, para pensar em aumentar o mix do cliente, para falar de trade marketing, de merchandising, de loja perfeita e de vários outros mecanismos que, de verdade, é o que impacta o consumidor, que é o que faz a loja crescer, que é o que vai fazer a empresa que ele está representando crescer. Então, esse desafio me incomodava bastante a gente ali na Unilever na época, porque a gente falava, cara, como é que eu resolvo isso? Então, a gente quebrou nesses 3 passos para dizer, o sistema de tirada de pedidos pode ser via um canal digital, seja um e-commerce, seja um canal de WhatsApp estruturado, seja várias ferramentas. Então, você pode tirar essa responsabilidade, essa demanda, literalmente, que, cara, isso leva tempo, né? Isso ocupa tempo do vendedor. O segundo passo que a gente fala de resolver problemas, a gente falou, cara, como é que eu uso uma estrutura de atendimento, literalmente, de saque, a gente pode chamar, mas que, é mais do que um saque, é um atendimento ali focado em resolver o problema do cliente, encantar o cliente, né? Eu lembro muito na Unilever, quando a gente começou a fazer uma operação de distribuição 100% digital, a gente criou um saque lá dentro. O nome ele chamava UAU.
Porque a gente falou, cara, a gente quer que a experiência seja uau, né? A sigla era bonita, o nome era horrível, porque era Unidade de Atendimento ao Usuário, né? Era péssimo, mas... O que a gente chama UAU, né? Aí conseguiu chegar nesse... Exato, a gente chegou nisso. O objetivo era ser uau. E eu me lembro algumas vezes de, cara, clientes pedindo lá 10 mil unidades de produto, faltaram 3 unidades de um SKU desodorante. Fala, cara, põe no motoboy, manda para esse cara, esse produto, que é o mais importante é esse cliente confiar na gente. Ele confiar na empresa, confiar na relação, tirar a confiança única e exclusivamente de uma pessoa, do Clinton, que está ali, às vezes, fisicamente com ele, mas confiar na empresa. Então, a gente queria muito isso e a gente dava muito liberdade para esses atendentes ali fazer. Porque não adianta você botar um cara no telefone e também não dar autonomia para ele, né? Sim. Ele tem que ter preparado para poder encantar o cliente. E aí, o terceiro passo é, cara, com tudo isso, como é que eu empodero esse vendedor para, na prática, virar um consultor? E aí, isso passa muito por também trazer dados, trazer gatilhos para ajudar ele nessa jornada. Então, acho que isso foi o primeiro passo que a gente chama de quebrar a lógica. Então, essa é a lógica desses 3 passos. Você pode falar um pouco, dá para a gente aprofundar bastante por e-commerce, dá para aprofundar bastante em atendimento ao cliente, mas essa parte do sucesso do cliente foi onde a gente focou mesmo. Como que eu colocava o vendedor conectado com esse canal digital de e-commerce, conectado com esse canal digital de atendimento ao cliente. E aí a gente entrou no segundo passo, Clinton, que era... acho que muita gente fala de funil de vendas, né? Uhum. Eu, honestamente, não acredito em funil de vendas sobre bem de consumo. A gente tem outro termo que a gente fala que é taxa de vendas, que é todo o funil de aquisição e retenção / fidelização do cliente, né? Que você fala, ele precisa comprar a primeira vez, continuar comprando até fiel, e depois a gente chama na taça, que ela abre assim embaixo, que é como é que eu faço esse mix crescer, como é que eu expando esse nível de atendimento para o cliente. E a gente começou a trazer mais mecanismos dentro dessa taça para o nosso vendedor começar a oferecer outras coisas, né? E aí tem várias histórias muito legais, desde... A gente trouxe uma empresa de rádio para varejo, eu trouxe empresa de material de merchandising, várias coisas nesse sentido de construir essa jornada. Mas essa etapa da taça é importante porque a gente começou a traduzir na prática, primeiro passo, o que o vendedor digital, consultor, precisava fazer. Porque é muito difícil, às vezes, para um vendedor assim que está com 1 milhão de coisas para construir, 1 milhão de coisas para fazer, você chegar agora, você é consultor. Aí tá, o que eu faço com isso? Exato, o que eu vou fazer, né? Tá, eu estava acostumado a chegar, pegar aqui, sair, cara, e distribuição, cara, é produtividade, é rotina. Tive um número que fazia 12, 15 clientes por dia. Cara, pra você fazer 12, 15 clientes com o trânsito em São Paulo, que era onde a gente estava, é difícil. Então, ele precisava realmente ter uma organização muito clara. E a gente começou a pegar esses serviços e começou a dar essa organização mais clara para ele, começou a dar essas missões mais claras para ele. E aí que entrou o terceiro passo, que é o ecossistema do CRM mesmo. Porque daí a gente pegou tudo isso e falar é fácil, mas o executar é muito difícil, né? Que é, cara, eu vou pegar então todos esses dados de compra que eu tenho, todos esses possíveis serviços que eu posso oferecer, todos os tipos de clientes que existem, e vou jogar num único sistema. A gente criou um sistema de dados mesmo ali, e a gente começou a criar várias ferramentas ali, os dados de atendimento do cliente que a gente estruturou, os dados do e-commerce também, se o cliente acessou, não acessou a plataforma. Entrou tudo no ecossistema, para que a gente, de uma forma integrada, começasse tanto a se comunicar diretamente para o cliente, para até facilitar a vida do vendedor, quanto literalmente mandar gatilhos e falar, a maior oportunidade de vendas nesse cliente é isso. Cara, exemplos claros assim do que a gente fazia. Eu vou lançar um produto, vou lançar uma nova variante de Omo, por exemplo. Eu sei quais clientes compram Omo. Então, por que eu não já separo isso organizadamente para o vendedor e mando... você tem a tarefa aqui de apresentar inovação, mas ao mesmo tempo eu disparava um e-mail ou um WhatsApp, um SMS, a gente, dependendo de cada cliente, como ele reagia a cada canal, a gente disparava uma coisa diferente. E aí o cliente já recebia essa informação, ele já chegava mais aquecido, vamos chegar assim, para o vendedor. Muitas vezes o vendedor é que convertia principalmente aumento de mix, mas o cliente já sabia o que estava acontecendo. Ele fala, não, realmente eu recebi no WhatsApp, legal, me fala um pouquinho mais. E cara, por um processo que ele tem que fazer a venda em 20 minutos, a gente sabe que às vezes o maior desafio do indireto é o cara conseguir abrir a conversa para outros itens e sair daquela lógica de reposição. Porque a reposição, até pelo e-commerce, por outras estratégias, isso já tinha acontecido. A gente fazia regras de primeira compra também. Toda vez que aparecia um cliente novo, se cadastrava no e-commerce, a gente mandava ali para o vendedor, sugestão. Esse cliente novo apareceu. E já pegava, baixava na receita um dado ali de... Enfim, mais ou menos o tamanho da empresa, falava para dizer o tamanho da oportunidade. Se ele já colocou um pedido grande, ele já falava,
Cara, entrou um cara aqui, fez um pedido de 10 mil reais, puta, vai atender ele urgente, porque é um cliente que tem interesse. Então, a gente também organizou a entrada de clientes novos para o vendedor. Então, olha como o processo fica diferente, né? Cara, como E que essa você faz interface toda ele recebia via... Via dentro do celular dele. Então, a gente contratou uma ferramenta de CRM na época, que era uma ferramenta muito legal, porque o CRM ele tem dois caminhos, né? Indo para a parte prática. É o caminho que a gente chama mais da parte de dados mesmo, banco de dados, enfim, CDP, Data Lake, acho que algumas empresas chamam diferente, mas no fim do dia tem ali o seu repositório de dados e tem o seu orquestrador da jornada, que orquestra os seus canais de comunicação. Então, pense que ele cria gatilhos para você disparar. Então, dentro desses gatilhos, uma das interfaces era a interface do vendedor. E aí, o vendedor, ele recebia isso no celular dele. Então, quando ele chegava na visita dele, ele abria o celular e falava, ó, as oportunidades desse cliente são essas aqui. E ele conseguia ver, ó, o cliente acessou e-commerce e não comprou. O cliente acessou e comprou, tá aqui o pedido dele. Ele já foi entregue ou não foi entregue. Ele tem tanto... essa é a situação financeira dele. Nas páginas, ele olhou para esses produtos. Então, a gente conseguia, com tudo isso, criar tarefas para ele mesmo receber. E ele já tinha ali todas as tarefas organizadas dentro do celular dele. Que ele sabia qual que era a maior oportunidade de venda para aquele cliente naquele momento. Entendi. É interessante porque a gente vem falando de digitalização nesses episódios, né? E a gente estava abordando muito a questão de ter na mão um marketplace, desse marketplace oferecer sugestões e tudo mais, mas quando você cruza essa ferramenta, né, que é uma ferramenta de recomendação de ações e tudo mais, com a comunicação direto para o ponto de venda, né? Exato. Então, assim, o vendedor chega no ponto de venda e já tem o cliente preparado, né, para, por exemplo, que a gente falou aqui algumas vezes e creio que isso também você deve ter vivenciado, introdução de inovação, né, que é algo que as empresas penavam para conseguir fazer isso chegar rapidamente num pequeno varejo, ou uma ação que foi desenhada e lançada até ela chegar na ponta. Né? Então, com esse CRM somado à ferramenta, né, do marketplace devidamente alimentada, né, para aquele ponto de venda, para aquele vendedor, a potencializada que você dá, né, na entrega, é quase o cinto do Batman, né? Aquela palavra que está sendo utilizada, né? O vendedor ficou empoderado, né? Para poder. Esse vendedor Exato. consultivo é um vendedor empoderado, né? Ele é empoderado, só que eu acho que tem duas coisas muito legais no que você falou. Primeiro, cara, como profissional de trade, marketing, vendas, realmente essa parte da comunicação é incrível, porque a gente sai de uma visita quinzenal, semanal ou mensal de um cliente para visitar ele todos os dias, digitalmente ou presencialmente. E isso potencializa. Isso também combina muito mais com os clientes de hoje em dia, porque quando a gente começou, até, cara, o cliente não era tão digitalizado quanto é hoje. Hoje, no cenário que está, é mais fácil, às vezes, o vendedor continuar o processo de venda dele de uma maneira digital, via um WhatsApp, do que, de fato, fechar o pedido na hora. Porque o próprio cliente fala, não, eu vi que você contou estoque, fez aqui, me manda aqui pelo WhatsApp, que depois, agora eu tô corrido, depois eu fecho. Então, boa parte da jornada já está digital. Então, você estruturar isso traz mais planejamento, organização e resultado. Acho que esse é um grande ponto. Você ganha velocidade, ganha organização e planejamento. E eu acho que isso potencializa também, porque a grande realidade é que o vendedor tem muita coisa para fazer. E é humanamente impossível você conseguir pegar todas as estratégias e possibilidades e pedir para ele naquela lista gigantesca de 15 itens. Cara, eu vivi isso na Unilever, eu vivo hoje na PepsiCo igual. Tem muitas categorias, muitos produtos, muitos desafios, tem muitas prioridades ao mesmo tempo. Então, como é que esse vendedor consegue pegar as 15, 20 prioridades que às vezes a empresa manda, que todas as áreas mandam, né? A área de canal manda, a área de categoria manda, o gestor dele manda, o diretor de vendas manda e Logística, organiza crédito. Logística, crédito. Cara, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, como é que ele organiza tudo isso? Então, boa parte do CRM também da inteligência, entender de tudo que tem, daqueles 20 prioridades que tem, quais são as 5 mais propensas para darem certo para esse cliente naquela visita, naquele momento.
que você vai elencando isso de acordo com o tipo do cliente, né? Com o segmento que ele faz, se é um bar, se é um restaurante, se é um supermercado, de acordo com o histórico de compra, com o momento de crédito dele. Cara, eu cansei, às vezes, de oferecer, por exemplo, para o cliente comprar um monte de produto e não tinha nem crédito para comprar. Então, não é uma prioridade. Talvez a prioridade seja a gente aumentar o limite de crédito dele. Então, acho que usar dados também para ajudar o vendedor é fundamental. Porque a grande realidade é que o papel do vendedor está muito, obviamente, convencer o cliente, trazer argumentos relevantes para discussão, para introdução de produto, para aumentar a mix, mas também fazer a venda do cliente acontecer. Uhum. Então, a gente começa a ter tempo para isso. E acho que era muito legal quando a gente começou quando o cliente comprava um produto sozinho, a tarefa do vendedor automaticamente, quando ele gerava a visita, não era mais vender o produto, era garanta que a exposição do produto está correta no ponto de venda, leve o material para esse cara, porque a gente já sabia que ele comprou. Então, acho que essa é a visão de sellout, para mim, é a visão consultiva na prática, que o CRM possibilita com que ele consiga organizar isso de uma maneira mais clara e mais rápida para um cara que tem que, de novo, fazer uma visita de 15, 20 minutos e executar. Ele não tem tanto tempo assim para ficar pensando, planejando e organizando, porque a produtividade tem que acontecer muito rápido, entendeu? Entendi. E nessas tarefas que ele tinha que executar, de alguma maneira teve alguma situação onde a ferramenta contribuiu para ele tratar determinada tarefa de forma mais rápida? Exemplo, ele tem às vezes que resolver questões de pagamento, de crédito. Então, são atividades que são importantes, sim, mas elas não vão gerar uma venda, elas vão resolver um problema. Então, ele tem que resolver tudo. Mas como é que eu consigo ajudá-lo nessas tarefas que talvez algum outro suporte, apoio poderia fazer e ele focar no sellout, né? Teve alguma coisa assim que conseguiu ser visualizada? Assim, por isso que eu falei dos 3 primeiros passos lá, né? Eu lembro, e-commerce, automatização do pedido, principalmente de reposição, unidade de saque de atendimento, e 3, empoderar o vendedor para ele focar no sellout. No fim do dia é isso. Como eu tinha unidade de saque rodando, e o mais importante era que no CRM o vendedor tinha visibilidade do que estava acontecendo. Então ele chegava no vendedor e ele sabia se tinha, por exemplo, uma reclamação de um boleto indevido, que estava estourando o limite de crédito do cliente, ele sabia disso. Então ele conseguia usar, isso entrava como informação, como bagagem, para ele também estar dentro da jogada. Porque eu acho que também é muito difícil para o vendedor, quando às vezes o cliente tem mais informação do que ele. Então, para o cliente nem faz sentido, e não faz sentido mesmo, né? Às vezes o vendedor tem menos informação com a empresa. Então, o CRM ele também é importante para a gente poder criar essa cola mesmo na jornada e fazer todos os canais se comunicarem. Porque o que está acontecendo hoje em dia? A gente está aumentando cada vez mais os números de pontos de contato com o cliente. Então, você tem um vendedor, você tem, às vezes, um vendedor interno, você tem uma unidade de atendimento, você tem um e-commerce, você tem um canal de marketing digital que fala direto com o cliente. Então, o CRM ele tem o papel de orquestrar para garantir que cada um está no seu papel, né, de resolver problema, de focar em sellout, de tirar o pedido, mas, ao mesmo tempo, também informar, empoderar aquele que ainda, para mim, é o centro da relação, que é a pessoa que está ali, que cria a relação humana, que, cara, para o Brasil é importante, para a gente é importante, para o varejo é importante, mas a gente cria essa relação e empodera esse cara para que ele consiga orquestrar a relação também. Então, eu me lembro, e esse processo é muito difícil. Eu me lembro que na época da Unilever, quando a gente começou, a gente teve um turnover de mais de 100% da equipe, porque a gente foi mudando o perfil mesmo. A gente contratou vendedores tradicionais de distribuição, depois a gente foi capacitando uns ficaram, se tornaram líderes incríveis, outros tinham um modelo de pensamento diferente, a gente foi trazendo novas pessoas, mas a gente trouxe pessoas que queriam realmente colocar a relação humana do vendedor com o varejista no centro, né? A gente falava de sair de uma conexão B2B para uma conexão H2H, a gente brincava, de humano para humano, que é o vendedor com empatia entender os desafios do varejo e ajudar ele a vender mais, ajudar ele a crescer. Mas ele tinha que gerar essa conexão e ele tinha que ser esse perfil um pouco mais diferente. Então a gente foi mudando isso também, foi mudando essa relação e foi criando cada vez mais com vendedores empoderados, mas que focavam no humano. Porque no fim do dia, o varejista também é um humano que está ali, que tem suas demandas, que tem seus desafios, que quer crescer um negócio dele. Então, se eu não tenho um humano que conecta isso, o processo acaba ficando menos interessante. É um processo de confiança, né? Então, total. É aí que você vai, através das ações, através daquilo que você está conseguindo oferecer para esse cliente, ele vai vendo o resultado, vai acreditando, vai confiando, e aí ele entra
né, no processo, mergulha, né, no processo. Para quem está ouvindo, que ainda não está com uma jornada, vamos dizer assim, né, de CRM e quer começar, eu estava pensando aqui, por onde começar uma jornada dessa? Tipo, falando do ponto de vista, assim, se eu for desenhar o que é um CRM, né, os pontos de contato, né, que eu deveria analisar, o que eu desejo com esse CRM. Imagino que tem uma parte estratégica que você precisa, entre aspas, pôr no papel, para depois você ir para uma segunda parte de ferramental, né? Que a gente pode depois discorrer sobre isso. Mas imaginando, sim, alguém que está sentado agora escutando a gente e que fala, putz, eu gostaria de começar um processo desse, quais são as perguntas, né, que ele tem que se fazer, que ele deveria começar a analisar, né? Então, queria que você desse esse... Boa. Cara, isso... Primeiro que é um processo que no começo é quase desesperador, assim, gente, de verdade. Assim, é bem complexo mesmo, porque não tem um manual super claro e a sensação que você tem quando você começa é que todo mundo quer te vender alguma coisa e ninguém quer resolver o seu problema de verdade. Isso acontece bastante, aconteceu comigo e a gente viveu bastante. Eu acho que então, eu acho que você falou perfeito, que é literalmente fugir da ferramenta. A última coisa que você vai olhar é a ferramenta. Primeiro, você tem que pensar, acho que algumas coisas são importantes. A primeira é como é que estão os seus dados. Se eles estão organizados, se eles não estão, né? Se estão no seu RP, se estão no Excel, se só estão no celular do vendedor, porque tem muitos casos que estão só isso. Então, entender os seus dados, como eles estão organizados, vai te ajudar muito a entender também até a complexidade do seu projeto do ponto de vista de início mesmo. Se você não tem nem o contato de telefone dos seus clientes, e que é muito mais comum do que parece isso mesmo em empresas gigantescas que faturam bilhões de reais no Brasil, eu acho que o primeiro passo é muito por aí. Como é que você organiza esses dados de contato, né, dados de vendas, para que eles sejam minimamente numa estrutura minimamente digital. Nem que seja uma planilha de Excel, mas tem que Ou seja, estar tem numa um estrutura. ponto de partida aí que tem que estudar se ele tá na mão ou se tem que construir. Exatamente. Às vezes você pode ter que captar ele, mas existem maneiras razoavelmente fáceis, assim, um formulário para você captar. Existem maneiras de você fazer isso, mas isso vai determinar muito o tamanho do seu começo ali, né, nessa complexidade. O segundo passo, eu acho que é entender os pontos de contato que você já tem com o seu cliente. Então, antes de querer disparar um WhatsApp direto para o cliente, o SMS, o e-mail, ou de usar um time de vendas internas, cara, quais pontos de contato você já tem? É um vendedor? O cliente pode, às vezes, ligar na empresa direto e ele vai ter um atendimento. Você tem uma área, às vezes, uma central de saque, né, de atendimento ao cliente de nível de serviço separada. Então, escreve todos os pontos de contato, lista eles e entende, assim, qual que é a frequência ou em que situações o cliente normalmente entra em contato. E aí, obviamente, você pode listar a sua lista de desejos, né? O que eu quero mais ter? Mas é importante não só listar eles, mas pensar qual que é o papel que você quer para cada ponto de contato que você gerar. Então, assim, eu vou mandar, por exemplo, um WhatsApp com uma mensagem mais generalista e vou deixar a negociação do desconto ou do preço na mão do vendedor? Ou não, eu quero já mandar uma comunicação direta para o meu cliente, já com o preço, já final, para ele só tirar o pedido. São opções, são estratégias diferentes e cada negócio, cada empresa tem a sua estratégia comercial e precisa definir o que é melhor para eles. Então, dados, listar um pouco esses pontos de contato, e aí um exercício que eu acho que é muito legal, eu provoco todas as empresas a fazer, é separar um pouco nessa jornada, nessa taça de vendas que eu brinquei aqui no começo, que é, cara, como é que você capta um cliente na sua empresa, como é que você fideliza ele no seu processo de recorrência, ou seja, garante que o cliente faz pelo menos uma compra a cada mês ou a cada 3 meses, vai depender um pouco do que você vende, né? Uhum. Medicamento, às vezes, uma frequência maior, você pega um produto de consumo, né? Rápido, né? Como um detergente em pó, uma ração, um salgadinho, aí é todo mês, às vezes toda quinzena. Então, você tem que entender qual que é a frequência ideal, entender quanto que ele compra. E depois você pensar na taça, né? Quais são os seus clientes mais desenvolvidos e como que você desenvolveu eles. Eles mais desenvolvidos são os que compram mais mix, são que têm um maior ticket médio, são que estão com maior frequência de pedidos. Então, se determinar isso para você pensar no seu cliente não só
naquela foto tradicional do mês, né? A gente fala, eu vejo muito para quantos clientes eu vi de um produto, mas eu não vejo tanto ao longo do tempo como que esse cliente está evoluindo comigo. Então, esse exercício de jornada, cara, é muito rico e vale a pena você pegar a sua equipe, os seus líderes de venda e fazer junto com eles, construir, porque vai ter muita história legal para contar. E aí você define isso e, por fim, eu gosto de pensar em pelo menos 3 ali perfis ou personas de clientes diferentes. Porque no fim do dia nem todo cliente é igual, né? Então, se você atende, às vezes, um cliente... você pode fazer uma classificação ABC, né? Clientes maiores, menores, medianos e pequenos. Você pode pegar por tipologia de cliente. Novo, acho que não tem uma resposta única, né? A gente tem que olhar para cada negócio é um negócio, cada mercado é um mercado, mas fazer essas separações te ajudam a definir um pouco. Que daí você vai ter seus dados, seus pontos de contato, você vai ter a sua jornada e você vai ter o perfil de clientes. Com isso, você consegue talvez até decidir um pouquinho melhor depois qual que vai ser a ferramenta, qual que vai ser o projeto e quem vai te ajudar. Até porque essas são perguntas que provavelmente você vai ter que responder na escolha desses processos, né? Tem ferramenta, por exemplo, que não vai aceitar você subir uma planilha de Excel dentro do... cara, já eliminou se você só tem o Excel. Então, como é que você organiza isso? Tem ferramenta que você vai conseguir plugar direto com o seu RP ou com o seu sistema de banco de dados. Isso, cara, já facilita bastante o teu processo. Então, você tem que buscar toda essa parte técnica, mas a parte de negócio é mais importante. Eu tive o privilégio, até perdi uns cabelos por causa disso, de tocar 6 projetos de CRM diferentes. Os que deram certo foram que tinham essas 4 pontas organizadas. Toda vez que eu tentei, seja por pressão, velocidade, dia a dia, a gente na loucura querer fazer mais rápido e não olhar isso, de verdade, eu tive que voltar lá atrás e olhar tudo e já perdi muito dinheiro com isso. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas olhem. Excelentes dicas aí, acho que como ponto de partida para quem quer começar esse processo. Anota, volta aí o vídeo de novo, reescreve, porque aí depois disso vem as ferramentas, e é sempre uma coisa que eu digo, né? A ferramenta, ela não pode ser maior que o processo, né? Ela tem que acomodar o processo e servir o processo, né? Sim. E aí, uma vez que você fez essa primeira lição de casa, vamos dizer assim, dessas definições todas, né? Tem muita ferramenta disponível? Não tem? Não. Como é que você faz para escolher dentro de tudo isso, né? Porque imagina assim, você tem que olhar, você tem que conhecê-las, né? Então, imagino que também tem um garimpo, né? Fazer uma garimpada aí nisso. Como que é esse garimpo, né? Tipo, você precisa de ajuda de alguém? Como funciona essa exploração? Cara, eu acho que primeiro ponto com a ferramenta, Clinton, não dá um passo maior do que a perna. Parece tão simples, mas eu vejo tanta empresa incrível comprando ferramentas mega caras e gastando muito dinheiro. E eu falo que o e-commerce, o marketing digital, o CRM, ele cresceu também muito porque existem muitas ferramentas no mercado baratas e que você consegue começar pequeno e começar a testar e aprender um pouquinho mais, até para entender o que serve e o que não serve para você. Então, acho que antes de sair para as grandes de mercado e tudo, é pensar nisso, assim, pensar em como olhar pequeno. De uma forma bem prática, os Estados Unidos, ele tem 2 grandes centros ali que os times de TI olham, que é o G2 e o Gartner, que, querendo ou não, são 2 guias bem claros, assim, de tudo que existe no mercado, o que é melhor para CRM, o que é melhor para cada um. Isso tem até... O G2 é um site que eu gosto bastante, porque você tem até pelo tamanho de empresa, né? Você consegue olhar o que é uma solução melhor para um pequeno negócio, médio e grande. Mas eu acho que, no geral, o que eu recomendaria é pegar, principalmente para empresas que estão começando, o primeiro passo é pegar empresas que facilitem muito essa entrada de dados, né? Então, que tenham esse processo, né? Sejam flexíveis, que você consiga facilmente entender. Você entender também muito bem o que você tem de recursos dentro da sua empresa disponível e o que você precisa para jogar para fora. Então, você vai contratar, por exemplo, um especialista em Salesforce dentro da sua empresa ou contratar uma consultoria, é uma ferramenta que tem custo maior. Então, você tem que estar preparado para investir e para desenvolver, né, e customizar a ferramenta para o que você precisa. Se você tem menos orçamento disponível e quer uma ferramenta mais flexível, tem às vezes ferramentas menores, mais especialistas. Tem muita ferramenta agora low code, no code, que está entrando no mercado,
que é literalmente você arrasta os bloquinhos e vai construindo as suas jornadas, que eu acho que facilitam bastante. Então, acho que só é entender um pouco isso, né? Qual que é a ferramenta para o tamanho da sua empresa, use um G2, use um Gartner na vida, eu acho que muito networking ajuda nisso. Quem quiser, enfim, pode botar o meu LinkedIn, pergunta, acho que eu já dei dicas de ferramenta para um monte de empresa, não vou fazer jabá de ninguém aqui hoje, mas se tiver uma ferramenta para o tamanho certo, entendendo a sua estrutura, né, que dependa menos de consultorias, dependa menos de customização e facilite a entrada de dados, eu acho que você consegue dar os primeiros passos, assim. Eu testei muita coisa, assim, em startup, com ferramenta que tinha até quase, assim, custava $50, $100 mês, assim. Então, assim, dá para você começar. Obviamente, se você é uma indústria gigantesca de bilhões, não vai funcionar para você. Mas se você, às vezes, é um distribuidor, assim, também, que quer começar, quer tentar um pouquinho, às vezes, fazer algo diferente, mandar uma comunicação mais direta, cara, tem ferramenta barata. Tem ferramenta que é legal você começar a testar. Gostou, começou a fazer sentido? Mano, dá o próximo passo. Agora, uma dica que eu dou para todo mundo que é: você tem que ter time do seu negócio liderando a sua estratégia de CRM. As estratégias que deram certo foi quando eu peguei um cara de vendas, ou às vezes de trade, mas alguém que conhecia bem o negócio, e eu colocava, obviamente, uma pessoa mais técnica junto com ele, para resolver realmente os problemas técnicos, para resolver as configurações necessárias. Mas o negócio em si, você precisa de alguém liderando que conheça bem e que tenha empatia e que entenda bem da sua empresa. Então, os maiores erros também que eu vejo em projetos de CRM ou digitalização como um todo, e-commerce, é quando você trouxe especialista, mas esse especialista não se conectou e não conhece o negócio de verdade. É óbvio que você pode, às vezes, trazer um cara Um que ele se, facilitador, mas que se não... apaixona, que conhece, tudo, mas no fim do dia, você precisa ter alguém que é do seu negócio, até porque você estava falando muito de transformação, né, de change management. Então, é importante que alguém que conheça profundamente a sua empresa, conheça os seus clientes, conheça bem isso e lidere esse processo de jornada de transformação. Senão, cara, acaba sendo uma transformação de fora para dentro. E, de verdade, para CRM, para digitalização num processo de vendas que existe há 20, 25 anos, 30 anos, até mais, ela tem que ser de dentro para fora. Você não se sustenta, né? Não se sustenta. Você falou uma coisa de change management, vou guardar aqui que eu gostei, eu quero voltar nisso. Mas eu acho que tem uma coisa que você, nessa sua explanação, quando você falou de teste e de não dar o passo maior que a perna, é muito primeiro, não ter ansiedade de querer já chegar na velocidade de cruzeiro rápido, porque necessariamente é um processo de aprendizados, de acertos e de erros. A busca por ferramentas mais baratas é importante porque você faz o famoso MVP a um custo menor e você vai aprender operando aquilo que funciona e aquilo que não funciona, validar ou retificar algumas coisas que você pensou, para que quando isso aqui começar a ficar mais maduro e mais entregando aquilo que você precisa e deseja, que você pode dar um passo para talvez algo mais robusto e que vá começar a te devolver coisas novas, mas antes de você ter a maturidade desse processo e enxergar, realmente esse passo não pode ser dado maior que a perna. Exato. E achei que você tocou em pontos fundamentais aqui, que é importante até para alinhar com a liderança o timing disso, porque você falou de experiências que você viveu, não tem que ser, mas quem vai começar, acho que mergulhando nisso, entendendo esses steps, acho que validar com a liderança os timings e que existe necessariamente um MVP, uma maturação de processo para chegar depois onde quer chegar, não adianta. Você não chega no 10 sem passar pelo 6. Exato. Né? Cara, tem um mentor meu que eu gosto, que ele tem uma frase que eu amo, assim, que ele fala que a gente, como ser humano, e principalmente como executivo, superestima o que eu vou fazer em 1 ano, mas subestima o que eu posso fazer em 5 anos. E isso eu acho tão simples, mas tão poderoso, porque no fim do dia, quando você fala de um processo que existe há muitos anos e você quer transformar e mudar, criar uma jornada omnichannel, tudo isso, é um projeto de 5 anos. Então, às vezes, se preocupa menos com o seu primeiro ano de projeto, querer entregar, porque isso vai mudar, e pensa nesses 5 e vai dando um passo, os 5 grandes passos por vez, que você vai construir algo que vai virar um diferencial estratégico da sua empresa para frente, assim. E é muito engraçado, porque a gente fez isso
acho que começou isso lá em 2016, ele se consolidou em 2019, então 3 anos ali na Unilever, aí, com, cara, recurso pra caramba para fazer esse negócio acontecer. Então demorou lá. Mas mesmo assim eu vejo muita empresa que não conseguiu chegar lá ainda, né? E a maioria delas fica um pouco nisso. Elas fazem um projeto gigante de 1 ano, e esse projeto não dá o retorno, aí, não, puta, vamos recomeçar então, porque a gente fez errado. E aí contrata outra tecnologia mais cara ainda e recomeça, depois de 1 ano não dá certo, mas faz um planejamento de longo prazo, pensa nos 5, acho que vai valer a pena. Legal. Vamos voltar para o change management, que é um tema interessante, né? A gente necessariamente traz aí alguns ajustes culturais ou mudanças, vamos dizer assim, né? Dependendo do que a gente quer transformar. Aonde esse change management mexe? Não mexe só nas pessoas, né? Ele é mais amplo que isso, né? Até para preparar quem vai começar isso, para ele entender onde ele vai mexer, em que áreas ele vai mexer. Então, o que você pode trazer aí da sua experiência, né? Desse change management aí para quem está assistindo também se preparar, porque isso vai demandar energia. Eu acho que, primeiro, você falou bem, mexe em toda a área da empresa. E quando você vai para uma empresa maior, ainda você tem que ter um RH para apoiar. Quando você está numa empresa menor, que é a grande realidade das empresas do Brasil, não tem RH. Então, as lideranças vão ser muito demandadas nesse sentido. Então, é um processo da empresa como um todo, assim, né? Quando você vai num projeto de transformação digital, todas as áreas são afetadas. As áreas de suporte, né? Eles recebiam demanda via WhatsApp, via e-mail ou de várias maneiras, acabam recebendo num sistema agora que tem o CRM lá. Você tem uma mudança na rotina do vendedor, você tem uma mudança ali no seu time de TI, né? Então, tem várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo para esses processos aí de transformação de jornada, digitalização acontecerem. E passa muito assim, eu acho que nos processos que eu mais vivi que foram bem-sucedidos por conseguir captar rápido as pessoas que de fato estão no jogo e querem transformar o jogo e as pessoas que não querem, porque não é, infelizmente, não é todo mundo que vai se adaptar. Eu falei, eu tive 100% de turnover na equipe de vendas na Unilever e foi duro, assim, pra gente. Não, é fácil falar assim, agora que aconteceu, parece número, mas na época, cara, você tá no meio do processo, é duro. Então, eu acho que mas você tem que tomar decisão rápido no fim do dia, porque às vezes você consegue perceber isso. Mas para aqueles que você entende que estão com você, tem que ter muita capacitação. Tem que ter muita capacitação e tá muito apoio e dar protagonismo para as pessoas. Uma dica super simples, mas quando a gente fala de digitalização em equipe de vendas, principalmente, cara, por que quando eu estou falando de um resultado de e-commerce, um resultado de CRM, um resultado digital, eu tenho uma outra área, que é a área, sei lá, de digital dentro da empresa, apresentando o resultado para a equipe de vendas? Não é isso. Cada gerente de vendas precisa apresentar o seu resultado. Cara, é tão simples isso, né? Mas quando você traz as pessoas como protagonistas da própria estratégia e da decisão e da própria transformação delas, aí elas se transformam. Então, essa é uma mudança simples, assim. Fala, cara, a área de vendas não é a área digital que representa, não é a área de trade. A área de vendas que apresenta para as áreas internas, qual que foi o resultado? Porque ele que foi o protagonista, ele que botou a mão na massa. Então, acho que isso é importante a gente fazer e a gente tem que mudar um pouco essa dinâmica. Mas as pessoas precisam entender que também a dinâmica precisa mudar. E tem uma frase que eu falo que é, assim, que é outro mentor meu, eu tenho muitos mentores, tá? Você É vai ótimo perceber. isso. É uma coisa que, enfim, da minha vida e um que chama Romeu Buzarello, ele fala que não existe, mapas antigos não levam a novos caminhos. Então, a gente precisa entender que também a gente vai precisar mudar. Mas, de novo, né? A gente tem uma base, a gente tem uma expertise, então pega essa base e a gente transforma essa base. Traz as pessoas como protagonistas, deixa elas apresentarem, deixa elas darem soluções, mas deixa muito claro que a gente precisa mudar. E aí a liderança precisa estar muito alinhada. E eu acho que o grande desafio do digital conversa um pouco com essa perspectiva de ser 5 anos e não ser um ano que a gente falou. De entender que não é uma corrida, é uma maratona. Então, a gente tem que entender que o objetivo de longo prazo tem que estar alinhado com a liderança, mas que no meio do caminho a gente vai ajustando e vai pilotando também. E é legal isso que você está trazendo, da questão do timing, porque no processo de decisão, de um início de uma jornada dessa, quem for conduzir precisa estar muito bem preparado para quando levar para a liderança, conseguir mostrar que não é em um ano. Né? Porque se nesse processo ele aceitar um desafio desse,
ele não vai entregar, ele vai se frustrar e vai acreditar que ele não conseguiu executar, né? Porque a gente tem uma questão de imediatismo, né? Até porque tem pessoas, assim, hoje em dia as pessoas ficam, às vezes, 2, 3 anos na função e mudam. Então, quando a gente fala de uma jornada um pouco maior, e acho que aí independe da pessoa, porque a empresa tem que tomar a decisão de iniciar essa jornada e, eventualmente, se ela resolver fazer algum ajuste ali de estrutura por uma oportunidade, desenvolver alguém numa outra área, ela seguir esse planejamento, né, e conseguir concluí-lo no timing que a gente sabe que deveria ser. Até porque depois dessa jornada vem outros to-dos, né? Vem uma parte de evolução disso, né? Exatamente. E dar o primeiro passo e depois... E em tecnologia, em digital, assim, cada ano você vai, tem novidades, enfim. Agora a gente está falando aqui de jornada de CRM, mas, cara, isso tem muita gente aplicando a inteligência artificial, falando de personificação a nível cliente, né? Não a nível grupo de clientes, ou segmentação, né? Eu estava na NRF esse ano, esses eram os dois temas, né? Como é que eu crio uma experiência única para um cliente e como é que eu uso AI para, literalmente, ter uma interface diferente, mais humanizada, para construir, trazer essa personificação na prática. Então, assim, quase a gente tem aquela FOMO, né? Que é a sensação de estar perdendo algo o tempo todo. Mas eu acho que, cara, põe a bola no chão, foca no seu negócio, pense como dar um passo de cada vez no seu, porque se a maioria das pessoas faz realmente esse movimento de para cima e para baixo. Se você conseguir todo ano avançar, a chance é que você vai, daqui a pouco você está passando todo mundo. E eu acho que, e aí vira um diferencial real da empresa, que nem você falou. Acho que você falou muito bem isso. Tem que ser da empresa. Não pode depender de uma única pessoa, não pode depender de um executivo que você trouxe. A empresa não vive de super-herói, né? A empresa não vive de estrela, vive de time, né? Exato. Então a gente tem que pensar nisso. Esse exemplo que você deu, eu lembro daquele jogador falecido de basquete, o Kobe Bryant, que ele falava, você sai de manhã, treina de tal hora a tal hora, depois você volta, descansa, depois você treina mais um pouco. Tal. Aí ele falou, depois de 5 anos, né, você vai estar num nível que praticamente ninguém consegue chegar. Mas é isso, é 1% todo dia, né? Exato. Então, saber que você vai chegar naquele nível de diferencial e que você vai estar muito à frente, mas é uma construção, é uma jornada. Essa jornada precisa ser compreendida, aceita e construída todos os dias. O começo é igual quando você talvez vai construir uma casa, né? Você não vê nada. Você está fazendo buraco, você está fazendo fundação, o dinheiro está indo, mas você ainda não enxergou. Exatamente. Mas essa fundação, ela é fundamental para que um dia exista uma casa. Exatamente. Né? E não confundir a urgência com a pressa, né? No fim do dia, mas entender que é urgente, assim. Cada vez mais, eu vejo também uma complexidade muito grande, que a gente falou, cada vez mais as empresas, né? Para continuar crescendo, precisam ter um portfólio maior, atender mais clientes, perfis diferentes de clientes. Os clientes estão mais exigentes, cada vez mais, né? Estão mais rápidos, né? Antigamente o cara te ligava, se esperava chegar, agora ele está mandando no WhatsApp a cada 5 segundos se você não atendeu ele. Então, eu sinto também que é urgente, então assim, toda empresa eu acho que deveria começar um projeto de CRM hoje, de alguma maneira, com o tamanho que dá, mas tem que começar. Até porque os ganhos são muito reais também. Então, acho que isso é uma das coisas que é legal a gente falar. Em todos os projetos que eu fiz, o lugar comum foi um crescimento absurdo de ticket médio, né, variando, enfim, de 20% a 50%. A gente está falando de um crescimento de número de SKUs, né, de venda do portfólio, né, muito nessa linha também de percentual. Então, o CRM ele tem um potencial real de você personificar a experiência e fazendo isso, você tem um potencial real de crescer o seu negócio. E acho que as empresas que conseguirem fazer isso bem feito também vão estar mais capacitadas para conseguir mexer nesse mundo complexo de mais portfólio de produtos para vender, maior exigência do cliente como um todo e mais canais e mais velocidade de informação e de pontos de contato. Então, acho que comece, se não tem seu projeto, comece, acho que busque pequeno, faça o que a gente falou, mas comece, porque é um diferencial estratégico importante para todos os negócios, em bens de consumo, eu acho que é quase fundamental até para a nossa sobrevivência no futuro. Viu? Legal. Em termos de
vivência que você teve aí ao longo dessa sua jornada, que curiosidades ou coisas inusitadas que você viveu, que você poderia compartilhar aí como forma de dar tirar um pouco da pressão, né? Porque eu imagino que quem está olhando agora está falando assim, nossa, coisa, eu preciso fazer, mas será que vai ser, né, muito difícil, não sei o quê? Mas acho que tem uns momentos de descontração, né, durante esse processo e coisas que você vivenciou, e que você pode compartilhar com a gente aí alguma coisa nesse sentido, se você recordar de alguma. Cara, sabe uma coisa que eu acho que o sucesso disso, porque pra mim, assim, eu sou um cara que eu fui me tornando um cara mais digital ao longo da minha jornada. Eu comecei em vendas, eu comecei em trade, enfim, não tinha nada a ver com isso. Mas acho que o que tornou mais leve a minha jornada foi de verdade criar uma rede de parceiros que a gente pode confiar. Então, até os fornecedores, assim, é muito comum você contratar uma agência de marketing, uma ferramenta de CRM, mas eu escolhi as pessoas que eu senti que podiam estar comigo na jornada e que, cara, a gente ia bater cabeça, mas ia bater cabeça junto, assim. E eu parei de tratar eles como fornecedores. É uma coisa tão simples, mas que a gente esquece que o fornecedor também é uma pessoa, que ele pode te ajudar. Então, muito do que a gente fez, e foi muito legal, assim, dos problemas que a gente resolveu, foi porque tinha muita gente que no fim do dia a gente estava junto no projeto de verdade, né? Uhum. Então, eu sempre quis escolher fornecedores também pelas pessoas que estavam lá para construir e que e tinham realmente intenção de fazer aquilo com a gente, né? E aconteceu de tudo, assim, de problemas, assim, de coisas que a gente não conseguia resolver, mas sentado naquele grupo lá, literalmente comendo pizza de noite, assim, pensando juntos, a gente conseguiu fazer. Então, todos esses passos, toda essa construção, foram os caras que me ajudaram a construir. Então, acho que um convite que eu faço para todo mundo é pensar, você não precisa fazer isso sozinho. Eu acho que o pensamento digital de verdade é esse pensamento de comunidade, de ecossistema, né? A comunidade digital é muito assim, né? Como é que a gente constrói junto? Como é que a gente troca experiências? Então, acho que foge do óbvio nesse sentido e pensa como você traz pessoas para te ajudar de verdade. Porque tem muita gente a fim de ajudar. Uhum. E às vezes você dá uma oportunidade para uma startup, você dá uma oportunidade para uma empresa menor, né? Que vai te ajudar nesse processo, mas que está junto com você e que vai te ajudar a resolver os problemas. Eu acho que é muito isso, assim, porque eu falo assim, eu não contrato fornecedor, eu contrato parceiro. E é engraçado, porque depois vão passando os anos, né? E a gente vai se encontrando em empresas, em projetos diferentes, né? E acho que é um pouco disso, né? Então, quando a gente estava pensando nisso, eu acho que é isso muito que vem à minha mente, assim. E, cara, porque vai dar erro, assim. É um projeto muito complexo, é muita coisa para fazer. Tipo, então você tem que se divertir na jornada, assim, tem que ser legal. Cara, você está falando uma coisa que é música para os meus ouvidos, né? Como um fornecedor, um parceiro, né, de negócio, de empresas, isso é uma coisa que eu sempre procuro abrir a cabeça dos clientes que eu trabalho para essa relação. Nós somos do seu time. Eu não sou... Se você entender que aquele seu parceiro de negócio ele faz parte do seu time e que ele está ali para ajudar você a atingir os seus objetivos e que ele vai estar nos momentos difíceis, ele também tem que ter até o momento de protagonismo dele, e que você não vai tirar o máximo desse parceiro se você não mostrar para ele que você está junto dele. Exatamente. Igual de um time, de uma pessoa que está no seu time. Então, se você tratar ele como algo mal necessário, né? Ou se você sobrecarregar com demandas que são além daquilo que pode ser feito por uma questão de já que eu estou pagando eu vou fazer, né? Ainda infelizmente existe um pouco disso, né? As novas gerações estão vindo com uma cabeça diferente, como você explicou essa questão da cooperação, né? Então eu vejo também que grandes projetos de sucesso passam necessariamente por essa relação de construção em conjunto e, por mais que você seja o cliente e que esteja liderando isso, né, a entrega ela é de todo mundo, né? Então vai ter momentos que alguém vai errar, né? O importante é
quão rápido você se empenha e o time se empenha para poder endereçar a solução e chegar na correção do problema. Mas não dá para não ter espaço para isso, né? A pessoa tem que se encorajar dentro da empresa para também não ter medo de mostrar os erros. Falar, cara, deu errado aqui, eu vou corrigir, mas deu errado. Porque não dá para ter medo de mostrar o erro, porque não tem como não errar, né? E o seu parceiro, se ele tiver confiante no processo que você está conduzindo com ele, ele vai fazer além daquilo que está no script, porque ele confia. É o human to human, é algo que serve também para essas relações o dia inteiro, né? Você trouxe vários exemplos aí de passagens suas e de mentorias e de tudo. No final a gente está falando disso, né? O quão verdadeira a relação porque hoje o Francisco está na PepsiCo, ontem esteve na Unilever, eu já estive na Unilever, eu já estive numa agência e hoje eu estou com uma empresa de serviço de tecnologia e a gente está se encontrando o tempo inteiro, né? O que você falou, encontrei uma outra pessoa aqui, outra ali, qual é a lembrança que você tem? Pô, esse cara foi firme comigo, ele foi comigo até o final, né? Eu confiei e ele entregou e a gente esteve junto, comemos pizza junto, né? E também tropeçamos juntos, mas a gente fez acontecer. Exatamente. Né? Então, acho que isso que você trouxe aqui, para mim, quando a gente está falando aqui de digitalização, o que significa isso? A gente está falando de uma transformação, né, grande, como outras surgiram e surgirão, e nesses processos a gente nunca consegue fazer nada sozinho, como você trouxe, eu estou só reforçando. E nesse momento, se a gente não souber lidar com os times de uma maneira respeitosa, de maneira construtiva, a gente não tem grandes entregas como as que você conseguiu fazer, como as que você simplificou. Então, sou grato aí por você ter apresentado isso de quem, né, entregou, né, porque do lado hoje de parceiro, às vezes a gente não consegue, né, esse tipo de química, esse tipo de empatia e de parceria mesmo. É confiança, né? Construir uma relação de confiança, a gente chega mais longe. E é o que eu falo para todo mundo, né? Se você não ensinar também para o seu fornecedor sobre o seu negócio, se você não encantar ele com o seu negócio também, cara, talvez ele não possa. É natural, é humano, né? E você falou muito bem. Então, para mim, é como eu consegui dar certo ao longo da minha trajetória. Não sei se é a única forma, mas a forma que eu encontrei. E, de verdade, fiz muitos amigos e fui muito feliz durante o caminho. Então, continuaria assim para sempre. Muito bem. Bom, parabéns pela postura, parabéns aí pela história, por compartilhar com todo mundo o que você compartilhou aí com emoção, né? E aí, se você quiser dirigir aí para o pessoal algum fechamento, alguma palavra, fica à vontade. Eu só tenho gratidão aí pelo seu tempo, né? Até pelos contatos que você depois proporcionou enquanto a gente estava Você falou de jornada, né? Já tem um monte de gente no meio aqui. Mas acho que, cara, agradeço primeiro a você. Acho que é muito legal, assim, poder compartilhar um pouco da história, dividir um pouco disso. E acho que meus contatos, enfim, ficam aí também, ficam super disponíveis. Eu acredito muito em ecossistema, acredito muito em troca. Adoro ouvir história de empreendedor, adoro ouvir história de executivo que quer fazer diferente, quer construir, quer inovar. É por isso que tem tanta mentoria que eu faço, que eu gosto. Eu acho que fica um convite aí a gente pensar diferente, mas agradecer de novo a oportunidade. E se eu pudesse dar uma dica final, é que, assim, testa, arrisca, testa pequeno, testa rápido. Parece tão, enfim, bonito a gente falar isso, tão chavão, mas eu acho que é verdade, assim. Eu, ao longo da minha trajetória, eu me permiti testar, aprendi a aprender. Aprendi muito, errei bastante, mas consegui. Errei às vezes caro, às vezes barato. Foi muito mais fácil errar barato do que caro. Mas eu acho que isso é botando a mão na massa e sujando. E se você, como líder, principalmente, não colocar a mão na massa, não sujar suas mãos, você nunca vai entender o que a sua equipe está passando, o que o seu fornecedor está passando. Então, principalmente para as lideranças, comece um projeto desse, mas se digitalize você também. Põe a mão, participe do projeto você. Vai fundo mesmo, entende como que o cara tá apertando o botão. Que às vezes vai fazer uma diferença. Isso eu aprendi muito com grandes empreendedores que eu tive o prazer de conhecer. E é uma coisa que eu levo para mim até hoje. Assim, cara, eu também entender o que está acontecendo na prática. Eu preciso ser
o exemplo, né? Se a gente não é exemplo, esquece, não rola. O exemplo é de atitudes, não de palavras, né? Exatamente. Obrigado. Bom, falei aqui com o Francisco Maron, trouxe aí essa grande experiência, amplitude de conhecimentos. Acho que esse episódio vale ser visto e revisto. E com muita alegria aqui eu concluo o nosso episódio de hoje, o 6º dessa temporada da Arena do Indireto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Francisco. Obrigado. A gente se fala mais vezes. Valeu. Valeu.